Nós estamos muito felizes nessa noite porque é um culto de celebração, um culto especial de Páscoa, e eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração nessa noite. Então convido você mais uma vez, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por todas as pessoas que o Senhor trouxe a esse lugar. Eu sei que o Senhor tem um propósito especial e que o Senhor o trouxe aqui, o Senhor a trouxe aqui porque o Senhor quer falar. Então, meu Deus, fale com todos nós, fale, Senhor, aos nossos corações. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente e queremos ter a sensibilidade espiritual de não ouvirmos apenas com os nossos ouvidos, mas ouvirmos também, Senhor, com os nossos sentidos espirituais, Pai. Senhor, abençoe as nossas vidas nesta noite, derrame o Teu poder, Senhor, e que nós possamos compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar assento na presença do Senhor. Quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia em João capítulo 3, versículo 12. Abra a Bíblia comigo em João capítulo 3, versículo 12. João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12. Os irmãos encontraram? Glória a Deus, aleluia. Se você quiser pode acompanhar aqui no telão também. Diz assim o texto sagrado: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, esse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele faz parte de um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um dos príncipes dos judeus, um fariseu, um mestre da lei, um ensinador da palavra do Senhor na sinagoga, no templo. E por causa disso, ele vai à noite ter com Jesus. Talvez na expectativa de aprender e de receber algo da parte de Jesus, mas ao mesmo tempo querendo conservar o seu status, querendo conservar a sua posição. Então pensando, o que eles vão pensar de mim se me verem ir buscar Jesus, se me verem ir falar com Jesus? Porque ele sabia que muitos dos fariseus, mestres da lei, eram contra Jesus. O consideravam, inclusive, um filho de Belial, que Jesus pregava e curava e expulsava demônios, não pelo Espírito de Deus, mas pelo próprio diabo. E então ele vai à noite conversar com Jesus, discretamente, disfarçadamente, e ele entra na presença de Jesus e ele diz: Senhor, sabemos que és mestre vindo de Deus. Então ele reconhecia que Jesus era um mestre que tinha vindo de Deus. E ele dizia para Jesus:
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos tinha um vazio na alma. Embora religioso, embora conhecedor da palavra de Deus, do Antigo Testamento, da Torá, no entanto, havia um vazio no seu coração. Também eu, quando me converti, tinha um vazio dentro de mim. Eu sou de uma família religiosa, cresci na religião, fui ensinado na religião, estudei a religião. Minha família, em um determinado momento, muitos membros da minha família começaram a estudar também uma doutrina reencarnacionista, e eu estudava muita filosofia, estava fazendo direito, estudava muita filosofia, gostava da sabedoria, gostava de filosofia, e eu percebia que havia muita coisa boa, muita coisa inteligente, mas nada na realidade que pudesse transformar a minha vida. E embora eu tivesse uma educação religiosa, no entanto, assim como Nicodemos, havia em mim um vazio na alma. E tudo aquilo parecia tão interessante, tão inteligente. Mas na realidade é no menos atrativo que Deus realmente salva as nossas vidas. É na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 53 diz isto, que ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Era rejeitado e o mais indigno entre todos os homens, um homem de quem as pessoas escondem o rosto, mas ele foi rejeitado, ferido e oprimido, e nós não fizemos dele caso. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, os pecados de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E foi exatamente aí, no menos interessante, no menos atrativo, naquela Bíblia antiga, velha, milenar, muitas vezes esquecida e empoeirada nas nossas casas, que eu encontrei aquilo que Nicodemos também encontrou, naquele encontro íntimo que ele teve com Jesus. Nicodemos, entrando na presença de Jesus, disse aquelas palavras, e Jesus, olhando para ele, já sabia a necessidade do seu coração, o vazio da sua alma. E ele disse para esse homem, Nicodemos, em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos, então, ficou pensando, como assim, Senhor? Como pode o homem nascer de novo? E ele fala uma teoria reencarnacionista, pode acaso o homem voltar ao ventre de uma mulher e nascer por uma segunda vez? E Jesus revela para ele, dizendo, não é disso que eu estou falando. Aquele que não nascer da água, que é a própria palavra de Deus, que lava as nossas vidas, e do Espírito de Deus, da água, da palavra e do Espírito de Deus, aquele que não nascer do Espírito de Deus, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E importa-vos dizer, é necessário que você nasça de novo. E essa é a necessidade do homem, enquanto ele não tem esse encontro com Jesus, enquanto ele não tem esse encontro com Deus. E Nicodemos tinha essa sede da alma, essa sede no seu coração. Também muitos de nós temos essa sede no nosso coração. E Jesus continua o diálogo com Nicodemos, e ele diz para Nicodemos, olha, se eu estou falando para vocês das coisas terrenas e vocês não creem, como vocês crerão se vos falar das celestiais? E aí Jesus fala a respeito do caminho para que nós possamos nascer de novo. E ele fala para Nicodemos, no versículo 14, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para nós talvez isso pareça um pouco estranho, serpente no deserto, Filho do Homem levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas o diálogo era com um homem
que conhecia profundamente a lei de Deus e o Antigo Testamento. Quando Jesus fala essas coisas, Nicodemos entende na hora do que Jesus está falando. A serpente é uma figura bíblica do pecado, porque no jardim do Éden, Satanás faz a primeira sessão mediúnica da história, quando ele usa a serpente como instrumento de tentação. E ali o homem, entrando em tentação, comete o pecado, e a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. O pecado sendo consumado gera a morte, e o homem morreu ali espiritualmente. E diz a palavra do Senhor que desde Adão até Jesus Cristo a morte reinou. Depois nós vemos que Deus tira o povo de Israel da terra do Egito. E a serpente também é um símbolo do império egípcio. Vocês lembram que os egípcios tinham na sua coroa a naja, a serpente, e era um símbolo. E o Egito em si é um símbolo da escravidão no pecado. Então, o povo de Deus foi escravizado no Egito por 400 anos, até que Deus levantou um libertador, Moisés, e pelo poder de Deus os tirou do Egito. Da mesma maneira o Senhor faz conosco, diz a palavra de Deus, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção dos nossos pecados, a saber, a remissão da nossa alma. É o reino de Deus. Por isso que para que nós possamos entrar no reino de Deus, para que possamos ver o reino de Deus, é necessário nascermos de novo. E então, Deus tirou esse povo dessa nação, das garras da serpente, do veneno da serpente, e os trouxe para o deserto. Mas no deserto, o coração deles se rebelou contra Deus. No deserto, novamente, eles desejaram estar no Egito. A Bíblia diz que eles diziam, quem dera estivéssemos lá no Egito. E isso é sintomático porque muitas vezes esse veneno, esse pecado, esse espírito das trevas nos chama para que nós venhamos voltar para o mundo da onde fomos tirados. E eles tiveram essa tentação, e eles murmuravam contra Deus e se rebelaram em seus corações contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, contra o amor de Deus. Porque tudo, irmãos, que Deus fala na sua palavra é amor. Deus é Pai. O próprio Moisés discerniu isso espiritualmente quando ele diz: hoje verdadeiramente reconheço que todos os teus mandamentos são amor. Todas as coisas que Deus nos ordena e que Deus pede para nós na sua palavra, Deus nos pede e nos ordena porque Ele nos ama. Como um pai amoroso que dá o seu conselho, através da sua palavra, assim Deus quer o nosso bem, assim Deus nos ama. E Deus tirou aqueles homens e eles estavam numa peregrinação pelo deserto e eles começam a murmurar. E por causa da sua murmuração, por causa do seu desejo de voltar para o Egito, o Senhor permite que serpentes abrasadoras avancem arraial adentro. E essas serpentes começam a picar o povo de Deus. E o veneno das serpentes começa a gerar morte. E muitos do povo começam a morrer por causa do veneno da serpente. E é aí que Deus fala para Moisés: Moisés, pegue a própria serpente e faça uma serpente de bronze, que é o próprio símbolo da maldição, é o próprio símbolo do pecado, é o próprio símbolo da tentação, do demônio, de Satanás. Pegue o símbolo da maldição e coloque numa haste de madeira e levante no arraial, e todo homem que for picado por uma serpente, olhando para a serpente de bronze, será curado. E foi exatamente isto que Deus fez por nós, irmãos. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Tragada foi a morte pela vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra aqui, aguilhão, ela vem da palavra hebraica, da palavra grega, kentron, que vem de kentel, que significa picada, picar. É uma picada como aquela de abelha, como uma picada de escorpião, é um aguilhão. Como esses animais, eles ferem com a sua ferroada e até matam. O apóstolo Paulo aqui, ele personifica a morte como tendo um aguilhão, como tendo um instrumento com o qual ele pica e instila o veneno, e esse veneno gera a morte. E o aguilhão da morte é o pecado. Pecado, talvez é um termo que foi um pouco desgastado pela religião, mas a palavra pecado nada mais é do que transgressão da lei. Transgressão da lei moral, transgressão da lei divina, que foi criada, foi feita para gerar vida, foi feita por amor, foi feita para nossa segurança. Por isso que diz a palavra do Senhor, que a lei produz vida, e que se nós praticarmos a palavra, se nós andarmos na palavra, por meio dela, nós viveremos. Jesus é a luz do mundo, irmãos. E a Bíblia diz nesse texto aqui, que a luz veio ao mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja envenenado ao ponto de morrer, mas tenha a vida eterna. E ele não veio para condenar o mundo, ele não veio para nos condenar, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que ama a luz, ele se aproxima da luz, para que ele possa ver claramente se as suas obras realmente estão sendo feitas em Deus. Mas aquele que detesta a luz, ele se afasta da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus é a luz e é a própria palavra de Deus. Diz a Bíblia, irmãos, que o verbo, em João capítulo 1, que o verbo estava com Deus e que o verbo era Deus, e que o verbo, Jesus, o verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O mundo foi feito pela palavra, e a palavra gera vida. Mas o pecado, que é a transgressão da palavra, a transgressão da lei de Deus, gera morte. Então é algo que não há muito o que fazer. Deus quer nos salvar e nos ama, por isso Ele nos dá a sua palavra, mas se nós insistirmos em pecar e quebrar a sua palavra, o texto diz claramente que o salário do pecado é a morte, o veneno do pecado produz a morte, o aguilhão, a força da morte é o pecado, porque é a transgressão da lei, e a lei sustenta todas as coisas. Tudo que existe, existe por causa da palavra. Sem isso, irmãos, não haveria nada. Sem isso não haveria ordem, não haveria criação, não haveria sustentação para o universo, não haveria a lei da gravidade, não haveriam as leis da física, não haveriam as leis, orgânicas. Mas tudo foi criado pela palavra do Senhor. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. E Deus nos amou de tal maneira, irmãos, que Ele olhou para nós e percebeu, eles estão perdidos. Eles estão caminhando por um caminho de destruição.
E não tem como só Deus assim, Senhor, perdoe lá os pecados. Não, irmãos, porque independente de você conhecer ou não conhecer, se você quebra um princípio, você sofre as consequências daquele princípio. Porque a palavra sustenta a vida. Tudo o que vem de Deus produz vida. Tudo o que produz morte é pecado e não vem de Deus. Por isso diz a palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso diz a Bíblia que o diabo veio para roubar, matar e destruir, porque o diabo é que nos contamina com aquele veneno da serpente, que coloca a tentação, que instiga ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E o diabo veio para isso, para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, pecado é a transgressão da lei, irmãos. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, quanta inveja, quanta injustiça, quanto ódio, quanta cobiça, quanta ambição, quanta desonestidade, quantas coisas erradas nesse mundo, e como é que pode, e aonde está Deus? Alguns dizem, aonde está Deus? Meus irmãos, a palavra diz claramente que haverá um tempo em que a graça de Deus prevalecerá, que é uma dispensação de tempo no qual nós temos oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, porque enquanto há vida, há esperança de salvação. Mas após a morte segue-se o juízo. O pecado não ficará impune, irmãos e irmãs. Haverá um juízo, e nesse juízo, para os impenitentes, para aqueles que não aceitaram essa revelação da cruz, diz a Bíblia que haverá choro e ranger de dentes. E é aí que entra esse texto, e Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, falei a você sobre a serpente de bronze, para que todo aquele que olhar para esse instrumento de maldição, porque a cruz, irmãos, era a pena de morte mais dura que os romanos aplicavam aos piores bandidos. E Jesus sofreu aquela cruz, e ele foi levantado, aquele instrumento era a própria maldição. O veneno produz a morte, e a morte, a maldição estava ali. Então Deus criou tudo pelo seu dito, uma palavra proferida por Deus, que no caso é um edito, uma palavra de autoridade que fez com que tudo existisse. E aí o que é maldito? Maldito é outra palavra também desgastada pela religião. É o maldito, e um misticismo em cima disso. Mas maldito nada mais é do que uma pessoa que quebrou o edito de Deus, que quebrou a palavra de Deus, e então ela se torna sob condenação, é uma pessoa que está sob condenação. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus e estávamos sob condenação. Então, a condenação veio sobre Jesus e nós podemos, feridos pelo veneno da serpente, feridos por esse mal que é o pecado, essa doença que é o pecado, olharmos para Jesus e vermos a consequência dos nossos pecados na cruz, na rude cruz de Jesus, porque naquela cruz ele levou os nossos pecados, irmãos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A cruz traz para nós essa convicção de que haverá um juízo e uma justiça para aqueles que não se arrependerem. E Deus, sabendo disso, amou a mim, a você e amou todos os homens, porque Deus não faz acepção de pessoas. Diz a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que olhar para a cruz e acreditar, o Senhor me substituiu ali, Ele levou a pena em meu lugar,
tenha a vida eterna. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, ainda que morra, viverá. E ele não veio para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado, irmãos. No direito, a gente sabe que não adianta alguém alegar o desconhecimento da lei para querer se eximir dela. Não adianta. Então, Jesus teve que morrer naquela cruz para nos salvar, porque Deus não podia simplesmente chegar e, está perdoado o pecado, isso geraria impunidade. E Deus é justo. E Deus nos amou de um jeito, que Ele olhando, Ele disse assim, eles não sabem o que fazem, eu preciso fazer alguma coisa, porque eles estão perdidos. E a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53, que cada um de nós, nos desviávamos pelos nossos próprios caminhos, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando nós escolhemos o nosso próprio caminho, a nossa própria maneira de viver, em nosso orgulho, em nossa arrogância, nós nos afastamos do caminho de Deus. E toda a humanidade fez isso. Por isso toda a humanidade precisa da graça de Deus. E foi aí, irmãos, que o Senhor olhando para nós, meu Deus, estão perdidos, eles estão cegos, eles não sabem para onde estão indo. Cada um é mais cego do que o outro, e são cegos tentando guiar a cegos. E aí a luz veio ao mundo. Hoje a gente não precisa mais de uma filosofia, de um compêndio teológico, de algo complexo. É muito simples. Basta olhar para uma pessoa, basta olhar para Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a lei de Deus se fez carne. Olhem para mim, vivam como eu vivi, andem como eu andei. Ele é a luz. E isso é tão maravilhoso, irmãos, porque Jesus, diz a palavra do Senhor que ele foi crucificado por volta das 3 horas da tarde. Mas ele ficou sendo açoitado, esbofeteado, cuspido, humilhado a noite inteira. Durante toda a madrugada, o Senhor foi espancado. E ele foi levado de um juiz ao outro, juízes humanos, juízes mundanos. Naquela época os governadores acumulavam tanto o poder executivo quanto o poder judiciário, então eles mesmos julgavam. E aí ele foi levado de um juiz para o outro, e sendo acusado, sem ter feito nada de errado. E ele chegou a Pilatos, e Pilatos lava as mãos, vai diante do povo e diz, olha, não encontro nada para crucificar este homem. Mas tem aqui na Páscoa algo da tradição de vocês, que eu liberte um prisioneiro. E eu posso libertar Barrabás ou Jesus? Quem que vocês escolhem para que seja liberto? E o povo, incitado, talvez pela propaganda, começou a gritar, porque o povo sempre erra, irmãos. Porque não é do povo que vem a voz de Deus. Muitas vezes o povo erra, e o povo errou novamente. O povo escolheu Barrabás, e gritavam, Barrabás, Barrabás. E então ele lavou as mãos, e Jesus foi açoitado, foi esbofeteado, e o açoite com o qual eles bateram nas costas de Jesus, tinha entre 6 a 9 tiras, e nessas tiras, tinham esferas de ferro, ossos e garras de ferro, e esses ossos e essas esferas faziam hematomas, e os ossos rasgavam a pele de Jesus, ao ponto de as suas costelas ficarem expostas. E ele começou um penoso derramamento de sangue ali. E esses soldados diziam assim, você é o rei dos judeus, então fizeram uma coroa de espinhos, e os espinhos tinham cerca de 10 centímetros, e colocaram na cabeça de Jesus, e com um caniço, com um cabo de vassoura, eles bateram nessa coroa de espinhos, e essa coroa de espinhos entrou no couro cabeludo de Jesus,
entrou na testa de Jesus e o sangue jorrava por todos os lugares. Jesus tinha apanhado a noite inteira. E eles tiraram a roupa de Jesus, colocaram a cruz nas suas costas, e ele carregou aquela cruz pela via dolorosa. E durante aquela caminhada, eles o açoitavam, eles batiam em Jesus, e ele foi ficando flagelado, ele foi ficando moído, ele foi sendo arrebentado, ao ponto de não conseguir carregar a cruz, e alguém foi chamado da multidão para ajudá-lo a levar a cruz. E ele subiu com aquela cruz num monte chamado Caveira, um monte da forma de uma caveira, chamado Gólgota. E ali eles penduraram Jesus na cruz e pregaram as suas mãos com pregos longos, grandes pregos de ferro. E ele ficou pendurado ali por horas, e o seu sangue foi sendo derramado, e isso era uma punição pública, porque é o poder coercitivo do Estado, para que você veja, para que a cidade visse, para que todos os bandidinhos, pecadores, transgressores da lei do Estado romano, pudessem olhar um homem pendurado nu, não tinha nem uma cuequinha, era nu em praça pública, como se você passasse por um local da cidade, um pouco fora da cidade, mas ali passavam as pessoas, e as pessoas iam assistir a crucificação, e eles passavam e viam aquele homem pendurado nu, se esvaindo em sangue, em intensa agonia. A cruz era vergonhosa. A cruz de Jesus levou os nossos pecados. Não é essa cruz que as pessoas usam como enfeite, como adorno, pendurado numa correntinha em volta do pescoço. Não é essas cruzes que a gente vê nos cemitérios. Não foram nessas cruzes que nós encontramos nas curvas das estradas, mas foi naquela cruz, na rude cruz de Jesus, aquela cruz marcada e manchada com o sangue do nosso Salvador. Foi ali que ele levou os nossos pecados. E quando a gente olha para a cruz, a gente compreende, vem uma luz tão forte, a gente vê, meu Deus, Senhor, como o meu pecado é hediondo, que foi necessário que acontecesse isso para o Senhor me salvar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me arrependo dos meus pecados, e eu não quero mais viver nessa vida de pecado. Perdoe os meus pecados, perdoe os meus pecados. Mas a cruz é uma ofensa, porque o ser humano, irmãos, o homem, ele quer se afastar da mensagem da cruz. Por isso que diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A cruz é horrível, e ela confronta o pecado, e ela ofende o pecador. Se você falar para um pecador, porque pecado tem nome, então, por exemplo, eu falo uma mentirinha aqui e ali, mas eu não sou um mentiroso. Não, irmãos. Se você comete pecado, você tem que reconhecer e dizer, Senhor, meu Deus, eu sou um pecador. Porque quem comete pecado é pecador. Quem mente, seja uma mentirinha qualquer, por qualquer motivo, é um mentiroso. Mas se você chegar para a pessoa e olhar nos olhos dela e dizer, você é muito mentiroso, ela se ofende. Porque as pessoas não querem ser confrontadas dos seus pecados. Elas querem se afastar da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então a cruz se torna uma ofensa. Nossa, o que é isso? Não, pecado não existe. Que é isso? Não, imagine que Deus vai fazer isso. Imagine que tem um juízo assim. Não, deixe eu quieto aqui, deixe eu na minha vida. Eu posso continuar no meu caminho. Deus me perdoa, Deus é amor, Deus me perdoa. Justamente por causa do grande amor de Deus, do intenso amor de Deus, do violento amor de Deus, foi que Ele tomou o nosso lugar na condenação que era nossa. Porque era para mim aquela cruz, era para você aquela cruz, era para nós aquela cruz. Mas Ele tomou o nosso lugar. E isso manifesta o
o amor tão grande, o amor tão imenso, o amor incomparável do nosso Deus, porque quando você derrama o sangue, Jesus derramou o seu sangue até o fim, porque no final vem um soldado e fere o seu lado e jorra sangue misturado com água, sai do seu lado, e ele derramou todo o seu sangue. Quando alguém derrama o seu sangue, ele está dando a sua vida por nós. Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, para que quando a gente olha para aquela cruz, a gente pode ter libertação dos nossos pecados. Nós podemos ter vida, e vida em abundância. Mas a cruz também é ofensiva por um outro sentido. Porque o homem é orgulhoso, o homem é arrogante. E nós não temos como nos salvar, irmãos. Eu pergunto para você, você tem alguma coisa a fazer em relação ao problema da morte? Porque todos vamos morrer. E a morte é uma condenação. Segundo a Bíblia Sagrada, a morte é uma condenação, é um castigo. E nós vamos morrer, nós vamos passar por isso. Talvez você pode até aliviar a consciência, não, mas morre, reencarna. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que há um juízo. E então, o que você pode fazer? É aí que entra o Evangelho. A palavra evangelho, irmãos, é boas novas de salvação, porque nós estávamos perdidos. Diz a Bíblia que o homem que andava perdido no vale da sombra e da morte, a eles raiou-lhes a luz. Há uma salvação. Jesus é o nosso Salvador e Ele resolveu o problema da morte. Por isso a indagação: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Onde está, ó morte, o teu veneno? Porque tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Diz a Bíblia, irmãos, que embora na sexta-feira Ele morreu por nossos pecados, no domingo Ele ressuscitou. Aleluia! Você pode glorificar a igreja? E essa é a pregação bíblica do Evangelho. Porque Ele ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Porque Ele ressuscitou, temor não há. Porque Jesus ressuscitou, Ele é a ressurreição daqueles que creem nele. A Bíblia diz que se Cristo ressuscitou, nós os que cremos também ressuscitaremos juntamente com Ele naquele dia. Mas a cruz é uma ofensa também, porque a cruz requer uma mudança radical de vida. Se você continuar nos pecados, você permanece morto nos seus delitos e pecados. Mas o Senhor quer que você nasça de novo, que você receba o Espírito Santo, que você nasça de Deus. Esse milagre do novo nascimento espiritual só acontece quando nós escolhemos morrer para os nossos pecados, morrer para o mundo, e agora escolhermos nos submetermos, nos sujeitarmos a Deus. Por isso está escrito, irmãos, todos vocês que andam titubeando entre dois pensamentos, todos vocês que têm essa luta interior, que têm essa luta da alma, eu quero continuar no mundo, satisfazendo a minha carne, satisfazendo o meu pecado, e ao mesmo tempo eu quero agradar a Deus. Isso não existe. Ou você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, ou você cede ao diabo e desagrada a Deus. Mas quando a gente escolhe se converter, Senhor, eu entendi a mensagem da cruz, eu fui iluminado, e eu me arrependo dos meus pecados. A cruz exige uma mudança radical de vida, uma mudança radical de pensamento. Quando você entende que naquela cruz, era a tua inveja, era o teu ciúme, era a tua soberba da vida, era o teu pecado, que Jesus estava levando sobre Ele nas suas costas. Quando você entende isso e você reconhece, Senhor, eu entendo o preço que foi pago, e eu me arrependo, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais esse pecado em mim.
Então diz a palavra que a cédula de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, porque o aguilhão da morte é o pecado e a força é a palavra. A palavra que era para produzir vida, produziu morte, porque veio uma condenação, porque nós pecamos. Então, o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, o Senhor tirou do meio de nós e cravou na cruz. Eu e você estávamos, o velho homem, o velho Alex, o velho Antônio, o velho João, o velho Paulo, o velho Jorge, o velho Mateus, estavam juntamente com Cristo sendo crucificados naquela cruz. E aí nós morremos com Cristo, para que agora, irmãos, em figura, nós possamos ressurgir para Ele, para vivermos segundo a vontade de Deus. Eu quero dizer isso para vocês nessa noite. Aquela cruz era para mim. Era eu naquela cruz. Era você naquela cruz. Nós precisamos morrer para os nossos pecados lá na cruz, para que tenhamos vida e vida em abundância. Glória a Deus.